Dizem que é possível saber muito sobre uma pessoa pela forma como ela trata aqueles que a servem. As lanchonetes abertas durante a madrugada estão cheias de histórias que quase ninguém percebe, olhos cansados por trás de sorrisos educados, hematomas, escondidos sob as mangas dores engolidas entre pedidos de café e torta. Para a maioria, é mais fácil fingir que não vê deixar uma gorjeta sorrir e seguir em frente. Mas não para ele. Naquela noite, Jason Statham levantou o olhar do seu assento e notou algo que ninguém teve coragem de ver, o leve tom arroxeado de um hematoma surgindo sob o olho da garçonete e o silêncio que se instalava sempre que ela passava por certa mesa. Ninguém disse nada, mas o olhar dele dizia tudo. Alguém estava prestes a se arrepender de fingir que nada estava errado. Antes de continuarmos, quero apenas aproveitar um momento para agradecer a cada um de vocês que faz parte desta comunidade. Seus comentários, seu apoio, seu tempo, tudo isso significa mais do que vocês imaginam. Cada curtida e cada compartilhamento nos ajuda a continuar trazendo essas histórias que lembram ao mundo que ainda existe bondade, coragem e pessoas que fazem o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder o que vem a seguir. Porque acredite em mim, esta história vai ficar com você. As lanchonetes noturnas têm um tipo de silêncio que vibra sob o barulho dos pratos e o murmúrio suave das conversas cansadas. São lugares onde o mundo desacelera, onde as pessoas vão não apenas para comer, mas para respirar, escapar, pensar, se esconder. É onde almas solitárias se encontram sob luzes que piscam, onde o simples ato de encher uma xícara de café é tanto uma cortesia quanto um gesto silencioso de bondade. Para Mia, não era apenas um trabalho, era sobrevivência. O velho letreiro de neon na fachada zumbia levemente enquanto ela amarrava o avental para o turno da noite. Suas mãos tremiam um pouco, e quando ela ergueu o braço para ajeitar o cabelo, a manga escorregou revelando a borda amarelada de um hematoma no pulso. Ela rapidamente puxou a manga de volta. O gerente já lhe havia dito antes: mantenha sua vida pessoal fora destas paredes. Então ela o fez, ou pelo menos tentou. Já passava da meia-noite, e os frequentadores habituais estavam em seus lugares de sempre. 2 caminhoneiros junto à janela, um homem de terno digitando furiosamente em seu laptop, e lá no canto dos fundos, um homem calado de cabeça raspada, roupa simples e olhos que viam tudo. Jason Statham já estivera ali antes. Ele não falava muito. Nunca falava. Ia algumas vezes por semana, pedia café preto e um sanduíche e sentava-se sozinho e observava o ambiente como quem compreendia o silêncio melhor do que a maioria. Mas naquela noite, algo estava diferente. Quando Mia passou por sua mesa equilibrando uma bandeja de pedidos, Jason notou o rosto dela no exato momento em que a luz da cozinha piscou. Uma sombra. Não era uma sombra. Um hematoma fraco, mas recente, subindo pelo osso da bochecha e se curvando sob o canto do olho. Ela sorriu quando percebeu que ele olhava tentando parecer natural, como se tudo estivesse bem. "Posso te trazer mais café, senhor?" perguntou ela com a voz vacilante. Ele assentiu devagar. "Sim, por favor." Quando ela se virou para ir embora, Jason percebeu o menor traço de medo em seu movimento, não medo dele, mas de algo que a esperava. No fundo da lanchonete, 2 homens de jaquetas de couro riam alto demais, aquele tipo de riso que não vem do humor, mas da arrogância. Um deles alto e forte, com o cabelo penteado para trás com gel, olhava para Mia a cada poucos segundos. Jason notou como ela ficou tensa quando se aproximou da mesa deles. "Ei, docinho", disse um deles batendo a colher na mesa. "Você esqueceu meu pedido de novo." Talvez se sorrisse, mas lembraria, zombou o amigo tomando um gole lento de café. "Isso mesmo dá um sorriso pra gente, querida." Mia engoliu em seco. "Desculpe, senhor, vou verificar seu pedido." Quando ela se virou, o primeiro homem estendeu a mão, os dedos roçando no braço dela.
Familiar demais, longo demais, intencional demais. Os olhos de Jason se estreitaram, mas ele não se moveu ainda não. Ele já aprendera há muito tempo que o pior tipo de crueldade se esconde atrás do riso. Que os verdadeiros monstros não rugem, eles sussurram. Mia correu para a cozinha, o coração acelerado. Encostou-se no balcão, fingindo anotar algo no bloco. Mas a respiração tremia. Pensou em desistir. Ela pensava nisso todas as noites. Mas desistir significava contas sem pagar aluguel atrasado, e a mãe doente esperando em casa. Jason tomou outro gole de café, observando o reflexo dela no suporte cromado do guardanapo. Algo dentro dele se agitou, não raiva, mas reconhecimento. Já tinha visto aquele olhar antes, a força silenciosa de quem está cansado demais para lutar, mas orgulhoso demais para se quebrar. Quando Mia voltou, trazia os pratos com mãos cuidadosas. Colocou-os sobre a mesa, manteve a cabeça baixa e disse baixinho: "Tenham uma boa refeição." Mas o primeiro homem sorriu com desdém. "Você podia ficar e deixar a comida mais doce." O outro riu. "Talvez a gente deixe uma gorjeta que ela nunca vai esquecer." Alguns clientes próximos se mexeram desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia, ninguém queria confusão. Jason observava a cena se desenrolar, os músculos da mandíbula tensos. Podia quase ouvir a contagem regressiva em sua cabeça, aquele tique familiar antes de agir. Mas algo o deteve. Mia olhou para ele por apenas um segundo. Um pedido silencioso, mas também um aviso. "Não. Por favor." Ele entendeu. Às vezes, intervir cedo demais só piorava as coisas para quem já estava sofrendo. Então ele esperou. As horas passaram e o movimento diminuiu. Os homens finalmente pagaram, deixando algumas notas amassadas no balcão e um comentário cruel sussurrado antes de sair. Mia não respondeu. Apenas limpou a mesa depois que eles foram embora e tentou firmar as mãos. Jason se levantou. Caminhou até o balcão, o piso de madeira rangendo sob suas botas. "Você está bem?" perguntou baixinho. Mia hesitou. Os lábios se abriram, mas as palavras não saíram. "Sim?" Só cansada conseguiu dizer, forçando um sorriso. Jason a observou por um longo momento com aquela mesma expressão indecifrável de sempre. Então enfiou a mão no bolso da jaqueta, tirou um pequeno cartão e o deslizou pelo balcão. "Se algum dia precisar de ajuda," disse ele, "ligue para esse número." Ela franziu o senho. "Você é..." Ele balançou a cabeça. "Apenas alguém que não gosta de covardes." Ela assentiu devagar e guardou o cartão no bolso do avental. Quando olhou novamente, ele já tinha desaparecido. A noite seguinte chegou mais rápido do que ela esperava. Ela não tinha ligado para o número claro. Disse a si mesma que não era tão grave, que logo passaria, que eles não voltariam. Mas voltaram. Dessa vez não estavam rindo. A lanchonete estava mais silenciosa, com poucos clientes, e os mesmos dois homens entraram com a confiança de quem acha que o mundo lhes pertence. Um deles tinha um machucado fresco nos nós dos dedos. Mia percebeu quando ele pegou o cardápio, sorrindo com malícia, como se compartilhassem um segredo. "Olá, querida", disse ele. "Sentiu nossa falta." Ela congelou. Jason não estava lá naquela noite. Olhou para o canto da lanchonete. O banco estava vazio. Por alguma razão, aquilo fez o coração dela afundar. O homem mais alto se inclinou para a frente. "Voltamos para a sobremesa", disse ele com a voz baixa. "Você se lembra do que queríamos, não é?" Ela deu um passo para trás. "Por favor, apenas façam o pedido ou vão embora." Ele sorriu, levantando-se. "Acha que pode me dizer o que fazer?" Algumas pessoas se viraram. O gerente, um homem de 50 e poucos anos, começou a se aproximar. Mas antes que chegasse, o homem agarrou o pulso de Mia com força. Ela soltou um pequeno grito, não alto o suficiente para o mundo ouvir, mas o bastante para Jason Statham, que acabava de entrar pela porta. Ele estava de volta. E no instante em que seus olhos encontraram a mão daquele homem no pulso dela, o ar pareceu mudar.
A lanchonete ficou em silêncio até as luzes zumbindo pareciam prender a respiração. Jason começou a andar passo firme e lento. Suas botas ecoaram no chão. As pessoas se viraram, algumas sussurrando seu nome, embora poucas acreditassem que realmente fosse ele. O homem não soltou. Qual é, velhote, tem algum problema? Zombou. Jason não respondeu. Apenas continuou andando 1, 2, 3 passos até parar bem ao lado deles. Sua presença preencheu o espaço, calma mas perigosa. Solte-a, disse em voz suave. O homem riu. Ou o quê? O olhar de Jason não vacilou. Você não quer saber o quê? Algo no tom dele, aquela convicção baixa e firme, fez o homem hesitar. Mas o orgulho transforma tolos em vítimas. Ele apertou ainda mais, tentando provar um ponto. Jason se moveu antes que alguém piscasse. Um único movimento suave e controlado. Torceu o braço do homem, guiou-o para baixo e o prendeu contra o balcão com apenas a pressão necessária para lembrá-lo das consequências. O outro homem se levantou gritando, mas congelou quando Jason virou ligeiramente a cabeça e disse: Senta. E ele sentou. A lanchonete ficou em silêncio absoluto. O som de uma xícara batendo no pires ecoou como trovão. Jason se inclinou mais perto do homem imobilizado e disse baixinho: Se tocar nela de novo, vai se lembrar desta noite toda vez que olhar no espelho. Então, o soltou. Os 2 homens tropeçaram para fora murmurando insultos, mas sem ousar olhar para trás. Mia ficou imóvel, respirando com dificuldade. Jason se endireitou, olhou para ela uma última vez e disse: Você não precisa mais aguentar isso. Você merece algo melhor. Ela quis agradecer, dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas o nó na garganta não deixou. Jason saiu sem outra palavra, desaparecendo na noite, deixando apenas o leve som do sino acima da porta. E embora ele não tenha voltado por semanas, os homens também nunca mais apareceram. O que Mia não sabia, o que ninguém viu, era que Jason não tinha ido longe. Na manhã seguinte, ele conversou com o gerente, organizou uma doação discreta para ajudar nas despesas médicas da mãe dela e garantiu que aqueles 2 homens recebessem uma visita de pessoas que sabiam legalmente como mudar comportamentos, porque às vezes fazer o que é certo não é sobre fazer cena, é sobre garantir que ninguém precise esconder sua dor novamente. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou fraca pelas janelas da lanchonete, capturando o pó no ar, como pequenas partículas de ouro. O lugar estava calmo novamente, mas algo na atmosfera havia mudado. Mia se movia mais devagar que o normal ainda, abalada pela noite anterior. Seu corpo trabalhava, mas a mente repetia tudo em fragmentos. As vozes, o aperto no pulso e o tom calmo e perigoso de Jason quando disse: Solte-a. Ela nem sabia o nome dele de verdade. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha intervido sem querer nada em troca. Sua colega Dina apoiou-se no balcão. Está bem, querida, Mia. Assentiu. Acho que sim. Tem certeza que aqueles caras... Eles não vão voltar, disse ela com a voz baixa mas firme. Dina franziu a testa. Você parece bem certa disso. Mia apenas sorriu de leve, lembrando o olhar de Jason, aquele tipo de certeza fria e focada que não precisa de palavras. Sim, sussurrou. Eu estou. Mais tarde, naquela tarde, quando o movimento do almoço terminou e o restaurante ficou quase vazio, o sino da porta tocou suavemente. Mia olhou para cima, meio esperando vê-lo, e era ele. Jason. Não era apenas um entregador segurando uma pequena caixa marrom. Entrega para Mia Roberts. Sou eu, disse ela confusa. Ele lhe entregou a caixa e saiu sem dizer mais nada. Dentro havia um bilhete sem nome e sem remetente, apenas uma mensagem curta escrita em letras firmes e retas para sua mãe. Cuide dela. E sob o bilhete, um envelope lacrado. Mia o abriu com cuidado e congelou. Dentro havia dinheiro suficiente para pagar os remédios da mãe por vários meses. Ela se sentou bruscamente em um dos bancos, os olhos marejados.
Não precisava adivinhar quem tinha enviado. Por anos a vida lhe ensinara a não esperar bondade de ninguém. Mas agora, sentada naquela lanchonete vazia, percebeu algo. A bondade nem sempre é barulhenta. Às vezes entra em silêncio, termina o café e muda todo o seu mundo sem dizer uma palavra. Do outro lado da cidade, Jason estacionava o carro perto de um antigo galpão industrial. Saiu o rosto calmo, mas o olhar atento. Um SUV preto estava parado ali, motor ligado, o mesmo que tinha seguido os dois homens depois da confusão na noite anterior. O vidro do passageiro desceu. Um homem de terno bem cortado olhou para ele. "Você não estava brincando", disse o homem. "Realmente não suporta ver alguém sendo humilhado." Jason deu de ombros. "Velhos hábitos. Quer que a gente cuide disso?" Ele balançou a cabeça. "Já cuidei. Só garanta que entendam a mensagem." Em silêncio. O homem assentiu. "Considere feito." Jason não precisava de detalhes. Confiava nas pessoas certas para garantir que as erradas não repetissem os mesmos erros. Ao voltar para o carro, pensou em Mia. Já tinha visto pessoas como ela antes, gente que carrega o peso do mundo, e ainda assim sorri. O tipo de pessoa que lembra que o mundo ainda tem luz, mesmo quando ela vacila. Naquela noite, Mia foi para casa mais cedo. A mãe dormia na pequena sala, o som suave do respirador enchendo o ambiente. Mia sentou-se ao lado dela, segurou sua mão. "Mãe", sussurrou, "alguém nos ajudou. E eu nem sei por quê." A mulher se mexeu um pouco, sorrindo no sono. Mia olhou para o bilhete dobrado no bolso. Já o tinha lido uma dúzia de vezes. Havia algo tão simples nele, sem piedade, sem promessas, apenas um gesto silencioso de alguém que viu sua dor e decidiu agir. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu segura. Os dias passaram e a lanchonete voltou ao normal, pelo menos na aparência. Mas as pessoas notaram uma diferença. Mia andava com os ombros mais retos. Os clientes habituais eram mais gentis, deixavam gorjetas maiores. Perguntavam como ela estava. A história havia se espalhado não toda, mas o suficiente para mudar o modo como olhavam para ela. E numa noite, quando o sino da porta tocou de novo, ela se virou. E lá estava ele. Jason parado na entrada, o mesmo ar tranquilo, a mesma presença firme. Ela congelou por um instante antes de sorrir. "Você voltou." Ele assentiu. "Ainda servem café aqui, não é?" Ela riu, balançando a cabeça. "Sempre." Serviu uma xícara e empurrou-a pelo balcão. "Nunca te agradeci", disse. "Não precisa." "Preciso sim", insistiu ela. "Não só pelo que fez naquela noite, mas pelo que veio depois." Ele ergueu o olhar confuso por um momento até entender. "Eu não fiz por agradecimento", respondeu tranquilo. "Às vezes você só vê algo errado e conserta antes que quebre alguém de vez." Ela sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançou os olhos. "Você consertou mais do que imagina." Jason assentiu uma vez, tomou um gole do café e disse: "Que bom." Ficaram em silêncio por um tempo, aquele tipo de silêncio que não precisa de palavras, o tipo que parece paz. Quando Jason foi embora naquela noite, Mia não o deteve. Sabia que ele não era o tipo de homem que permanecia muito tempo em um só lugar, mas também sabia que nunca o esqueceria o estranho que viu sua dor e escolheu agir quando todos os outros olharam para o lado. Semanas depois, a lanchonete contratou uma nova garçonete jovem, nervosa, insegura como Mia fora um dia. Na primeira noite, quando a menina se atrapalhou com um pedido, Mia tocou suavemente seu ombro. "Ei, tudo bem. Respira. Faça com calma." A garota sorriu timidamente. "Obrigada, é que tenho medo de errar." "Não se preocupe", disse Mia com um sorriso calmo. "Você vai conseguir." E naquele momento ela percebeu algo mais. A bondade que Jason lhe mostrara não terminou naquela noite. Ela tinha começado algo novo. Porque quando alguém realmente se levanta por você, te ensina a se levantar pelos outros também. Algumas semanas depois, Mia recebeu outro envelope pelo correio pequeno, sem nome e sem remetente, exatamente como o primeiro. Dentro, um bilhete.
Continue ajudando as pessoas. O mundo precisa de mais gente como você. Ela sorriu e pressionou o bilhete contra o peito. Do lado de fora, o letreiro de neon piscou novamente, mas dessa vez não parecia cansado. Parecia vivo, um pulso silencioso na noite. Um lembrete de que até o menor ato de coragem pode mudar tudo. E em algum lugar, Jason Statham estava sentado em outra lanchonete, em outra noite com outra história prestes a acontecer. Porque era isso que ele fazia. Não buscava reconhecimento nem aplausos. Apenas observava, esperava e intervinha quando o mundo precisava se lembrar de que a decência ainda existia.